Olá, meu nome é Bruno Pedrosa. Eu estou aqui para compartilhar uma palavra para você que tem passado por um momento de sofrimento, seja ele qual for, seja por algum incidente na vida, seja por a morte de alguma pessoa querida, principalmente nessa fase que estamos vivendo de pandemia. Então eu queria tentar trazer um remédio para você, porque existe um remédio para o sofrimento. Existem vários remédios que são apenas placebo, eles tratam apenas o momentâneo, mas existe um remédio que de fato traz a cura para o sofrimento, para qualquer sofrimento, independente do sofrimento que estejamos passando. E o sofrimento, ele nos tira muitas coisas. O sofrimento de uma perda nos tira a presença da pessoa querida. O sofrimento de um acidente que nos impossibilita, que nos limita de fazer alguma coisa, nos tira possibilidades de realizar coisas na vida, nos tira, às vezes, emprego, nos tira segurança. Porém, existe uma coisa que o sofrimento não pode nos tirar, nunca, que se chama esperança para além do túmulo, esperança para além dessa vida. E eu queria compartilhar um texto da Bíblia, onde o apóstolo Paulo traz esse remédio de forma muito clara para a gente. Esse texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17. Paulo diz o seguinte: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Paulo está querendo dizer aqui que se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso por quê? Porque se Deus não existe, se Cristo não ressuscitou, esse mundo não tem sentido nenhum. Esse mundo é apenas um mundo destinado ao acaso. Se nós vivemos apenas para passar algum tempo e daqui a pouco nós vamos desaparecer e nunca mais existir. Não existe nada para além do túmulo. E essa é uma realidade muito dura. Isso é uma realidade muito assustadora, porque o ser humano tem algo dentro dele que clama por sentido, que clama por propósito. E isso porque nós somos criados com propósito. Então, nosso ser, nossa essência clama por propósito. Mas se as pessoas que acreditam, como no Coríntios, como a igreja de Coríntios tinha essas pessoas que acreditavam que Cristo não ressuscitou dentre os mortos, se essa é a realidade, Paulo começa o texto com essa premissa, com essa prerrogativa, e se Cristo não ressuscitou, há uma hipótese para que ele desenvolva o raciocínio dele. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais miseráveis. Não há esperança para além do túmulo. Todo o sofrimento que passamos nessa vida é inútil, injustificável e ficará impune. Essa é uma realidade muito dura. Porém, ele é uma testemunha ocular e entregou a sua vida defendendo essa verdade que ele acreditava. Isso faz uma testemunha confiável. Ele afirma, de fato Cristo ressuscitou. Então nós temos um testemunho do primeiro século de pessoas que foram testemunhas oculares da vida de Cristo e que tiveram contato com testemunhas oculares, que é o caso do Paulo. Temos um testemunho confiável de pessoas afirmando que Cristo ressuscitou. Então isso pode nos dar segurança e esperança para além do túmulo. Outro texto maravilhoso que Paulo nos trata, nos dá sobre essa questão de sofrimento, está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Ele diz o seguinte: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados,
perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E no verso 17 ele completa: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo foi um homem que sofreu muito, ele sofreu vários naufrágios, ele levou vários açoites, ele foi apedrejado, quase morreu apedrejado, tudo por amor a Cristo, tudo por pregar que Cristo ressuscitou. Então, ele trata todo esse sofrimento que ele teve como leve e momentâneo. Por quê? Não que o sofrimento seja fácil de vencer, não que o sofrimento não doa em nós, porque ele sentiu isso na pele, mas porque ele usa um outro critério de comparação. Muitas vezes o sofrimento para nós ele toma uma proporção muito maior porque nós estamos comparando o sofrimento com coisas terrenas, com coisas muito pequenas. Mas Paulo cria num Deus que desceu na terra, morreu por ele, sofreu, experimentou o sofrimento, e por isso esse Deus tem moral para falar conosco sobre sofrimento, porque ele mesmo desceu para sofrer. O único Deus que se encarnou e sofreu por nós, para nos oferecer a ausência completa de sofrimento no mundo por vir. Então Deus, ele conhecia Paulo, ele conhecia esse Deus. Então por isso Paulo, quando ele olha para esse Deus e quando ele compara tudo que ele sofreu, que é muito ruim, que é muito sofrido, é muito doloroso, de fato, assim como o nosso sofrimento, assim como o seu sofrimento. Mas quando Paulo olha para essa glória que está por vir, um mundo onde não haverá lágrima, onde não haverá sofrimento, onde não haverá tristeza, onde não haverá por corrupção política, onde não haverá nenhum mal que enfrentamos nessa vida, ele usa essa expressão leve e momentânea. Ele vê que o sofrimento dele, de fato, comparado com isso, é leve e momentâneo. Isso traz uma outra perspectiva de vida. Isso faz com que a gente enxergue essa vida e enxergue todo o sofrimento que passamos aqui de uma forma muito diferente. Isso nos dá uma outra perspectiva de vida, porque o que está separado para nós é muito grande, é difícil mensurar com palavras. Então que Deus te console com essas palavras, que você passe a enxergar a sua vida, todo esse sofrimento que você tem passado, que você analise através de uma outra referência, não a sua dor interna, não aquilo que as pessoas à sua volta passam, não o que este mundo pode te dar, mas que você compare esse sofrimento com a glória que está por vir. E aí você vai ter uma outra perspectiva de vida. E você poderá passar por tudo isso, não com um sorriso no rosto, falso às vezes, mas você pode sentir de fato o seu sofrimento, mas se consolar com uma glória eterna que está por vir, que será imensamente melhor e fará com que esse sofrimento se torne um sonho. Assim como você sofre no sonho e acorda no outro dia, aquilo passa muito rápido, todo esse sofrimento passará de forma muito rápida. Que Deus abençoe você, que você se console com essas palavras de Cristo e que você se aproxime cada dia mais desse Cristo que pode te dar muito mais daquilo que você tem pensado. Ele pode te aliviar, ele pode te dar palavras de consolo, ele pode te dar esperança para muito além do túmulo. Que você se aproxime desse Cristo, que você se aproxime desse Deus, para que Ele te console, coloque azeite na sua ferida e te dê uma outra perspectiva. E eu queria finalizar com uma frase de C.S. Lewis, um homem experimentado no sofrimento, que escreveu um livro chamado Anatomia de uma Dor. Após perder a sua esposa, após um momento de luto muito grande, ele diz que em algum momento do livro ele chega a questionar Deus, ele chega a questionar como que Deus some em meio ao sofrimento. E aí no final do livro ele chega à conclusão que ele questionou a Deus, ele não via a Deus porque ele estava imerso à sua gritaria interna, à sua dor interna.
E quando ele estava gritando por socorro, quando ele estava gritando contra Deus, quando ele estava reclamando com Deus, ele estava imerso à sua gritaria interna, a gritaria do seu ser interior, clamando por azeite para curar a sua ferida, e ele não conseguia ouvir a Deus. Mas ele chegou à conclusão de que Deus não estava longe, mas ele que estava histérico, e estava gritando tanto que ele não conseguia ouvir a doce voz do Espírito Santo. Então que você saia desse momento, desse movimento de gritaria interna, que o sofrimento provoca em nós, e isso é normal, mas que você acalme o seu coração para que você consiga ouvir a doce voz do Espírito Santo que te diz: venha que eu tenho alívio para o seu sofrimento. Apenas eu tenho um alívio, tenho um remédio de fato para o seu sofrimento. Todos os outros remédios são placebos, são momentâneos, mas o remédio que Deus nos dá, o Deus da vida, o Deus da morte, o Deus da criação de todas as coisas, o Deus que nos oferece a eternidade ao lado dele, mediante a aceitação e a fé em Cristo Jesus, ele nos dá o remédio eficaz, o remédio que dura para toda a eternidade. Que Deus te abençoe com essas palavras e que você abençoe outras pessoas com essas palavras também. Um abraço.